dia, irmãos e irmãs. É uma alegria estar aqui. De fato, eu agradeço o Mauro pela gentileza. Eu acho que não é possível que esteja crescendo mais. Eu já estou com a coluna vertebral fazendo aquele achatamento assim, né? Eu devo diminuir também, em todos os sentidos. Muito obrigado pela comunhão. Ontem a Linda esteve aqui com as mulheres naquela beleza que foi a conferência, né? E nós aproveitamos para fazer um passeio pelos selos lá da Liberdade, mas ela ficou muito contente com essa comunhão. E aí nós aproveitamos para passar a noite na casa de irmãos aqui perto e estar com vocês aqui. Fazia muito tempo que a gente não estava junto, né? Estamos muito tempo no Nordeste, e aí agora se configurou. Nós estamos morando aqui no interior de Jundiaí, né? Mas fica perto e a gente fica muito feliz com essa oportunidade de rever velhos amigos e amigos que estão ficando velhos. Então é muito bom estar aqui, graças a Deus. O texto que nós vemos e o que eu quero pensar hoje com vocês diz muito respeito ao que nós estamos experimentando até nessa celebração. É o texto de Mateus 28 sobre a ressurreição de Jesus. Foi um domingo, acredito bonito como esse, não é? O sol nascendo, mas o sol da justiça saindo dali do túmulo. E nunca mais nós temos medo da morte e daquilo que nos assusta, porque Jesus venceu a morte no domingo, no dia do Senhor. Mas você reparou aqui em Mateus 28 que ele diz lá no versículo 7: vão me ver aonde? Em que local eles vão encontrar Jesus? Na Galileia. E insiste, olha, lá no versículo 10, quando Jesus mesmo fala com as mulheres, ele diz: vão para os quatro dos meus discípulos que eu ressuscitei e que eles vão me encontrar onde? Na Galileia. E se você reparar com atenção, eu sei que você já leu esses Mateus, Marcos, Lucas e João, os textos bíblicos sobre a ressurreição. Mateus e Marcos só mostram Jesus lá na Galileia. Lucas não, fala que logo ali em Emaús, naquela caminhada de poucos quilômetros, Jesus foi visto ali na Judéia. Agora lembra um pouco de geografia, né? A Judéia é a região onde está Jerusalém. Galileia tem que andar uns 70, 60, 80 quilômetros para o norte, né? É uma caminhada boa, né? Não tem como levar um edifício, né? Então, tinha que ser uma cidade hoje em dia do Nordeste, ela vai-se embora, né? Vai embora. Então, essa situação é um contraste, porque o Evangelho de João fala que Jesus veio aos discípulos naquele domingo. Aí eu estou lendo, estava lendo, estou lá na igreja, 8 dias depois, ou seja, no outro domingo, lá na Judéia, Tomé estava, Jesus apareceu aqui, acabou o dedo aqui, ó, o buraco da lança aqui, não é? Na Judéia. Mas Mateus não narra isso. Ele fala, vão para aqui, inclusive, olha, lá nesse texto que nós vamos fazer, Mateus 26, é assim: esta noite será uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: serei o pastor das ovelhas rebeldes da minha espécie. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Eu li Mateus capítulo 26, versículo 31 e 32. Então, Jesus já tinha dito naquela noite da ceia: eu vou morrer, vou ressuscitar, mas eu vou encontrar vocês lá na Galileia. Vão para lá. Agora, no relato que nós vemos da ressurreição, Jesus está na Galileia. Então, o que é essa insistência? Então, eu queria chamar a sua atenção para essa ênfase do Evangelho de Mateus, sem desconsiderar as verdades que o Evangelho de Lucas diz, não é?
que Jesus foi visto na Judéia, naqueles dias, no mesmo dia da ressurreição, né? Pelos 2 discípulos do caminho de Emaús, por Pedro, depois por todos os 12. Na verdade, naquela foi 11, né? Mas o ponto é que ele manda os discípulos vão para a Galileia. E a pergunta é por quê? Por que Mateus dá essa ênfase? Os evangelistas, lembra? Eles estão contando uma história, estão contando a história de Jesus, né? Mas essa história ela é contada já com um significado. Ninguém reparou, essa palavra aqui é branca, por quê? Por que vai falar disso aqui? Isso é relevante, não diz respeito a nada, não chama atenção. Quando um evangelista, um escritor do Evangelho, diz o local para encontrar Jesus é a Galileia, não é só porque é fato histórico, mas é porque há alguma coisa para pensar sobre isso. E eu queria convidar a gente para pensar sobre o que é a Galileia. Então, se a gente pensar na Escritura mesmo, lá em Mateus, no capítulo 4, estou apanhando o vento aqui, mas vou chegar ali junto. Mateus capítulo 4, nos versículos, Mateus capítulo 4, nos versículos, obrigado, nos versículos 12 em diante, Jesus diz assim: ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, a segunda na região de Zebulun e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que havia sido dito no meio do profeta Isaías. Terra de Zebulun, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo vivia em trevas de grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes luz. Resplandeceu-lhes a luz. O que era a Galileia? A Galileia, eles chamavam na língua deles, Galim Ragoim. Galim é o distrito, o círculo. Ragoim, dos gentios, dos povos. Galileia é essa expressão, a terra dos estrangeiros, a terra distante. E Isaías falou: olha, um dia a luz vai brilhar lá na periferia, lá no cantão. Olha, Jesus é um cara da periferia, né? Jesus não nasceu em Roma, nasceu lá num canto, né? Numa terrinha, num local esquecido do mundo. Mas agora o ministério dele também ocorreu lá nessa Galileia dos gentios. E talvez Jesus está dizendo: voltem para a Galileia para me encontrar, porque a gente encontra Jesus justamente quando a gente sai do centro, agitado, confuso, e vai para o canto. Se tiver no meio de uma muvuca, né? Sabe, é antigo, não sei, já não sei mais aqui, né? Se tiver no meio de uma bagunça aqui, né? No meio você não percebe. Se você sai pelo canto ali, você, agora eu estou entendendo o que está se passando, né? Enquanto você está no meio agitado, você está perdido. Jesus está pedindo: vocês precisam ter perspectiva de imagem. Vão encontrar Jesus, vão ver o ressurreto. Mas o ressurreto viveu a sua vida, o seu maior ministério de Jesus foi lá nos arrebaldes, fora do centro. Por que ele fez isso? Sempre com o centro judicial? Não. É uma questão só de conseguir dar ao ministério dele o sentido correto. Jesus nunca almejou o trono de Jerusalém. Muito obrigado. O projeto dele não era um projeto de centro, era um projeto de margem, de ir àquelas ovelhas perdidas, dispersas nas montanhas, e não ao gado do aprisco que estava lá em Jerusalém. Vão encontrar comigo na Galileia, porque é a terra dos gentios,
é a periferia. E eu já começo a pensar aqui que nós podemos aprender na nossa experiência esse encontro com Jesus se faz quando? Quando a gente consegue ir para nós. Jesus disse: quer orar? Entra no teu quartinho, tranca a porta. Na verdade, a palavra quartinho ela foi. É a dispensa, é o depósito. Você viu? Casa antiga de um quarto só, gente. Viu? Casa antiga é um cômodo só. Gente pobre não tem, a gente tem, né? Que é sala na casa. Não, vai no depósito, se tranca lá e lá você olha. Vai para o canto, porque você acaba com a bagunça, acaba com a agitação e lá você encontra com Deus, com Jesus. Vá para a ideia, vá para o canto, vá para fora do movimento, vá para a margem. Mas eu acho que também tem uma razão mais importante. Olha capítulo 28. Olha capítulo 28, versículo 18 e 20. Já chegamos na grande comissão. Paulo disse que ele ia passar por aqui hoje. Paulo, Deus já tinha pensado em tudo isso e falou: não, isso aí porque está programado pelo nome. Versículos 28, capítulo 28, 18, desculpa, 16 e 20. Os outros discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Monte. E quando viram Jesus, foram orar, nossa duvidade. Jesus aproximando-se, falou dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu da terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando agora todas as coisas que você ouvirá. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. Então, veja, não era só na Galileia, tinha um monte, vai ser naquele lugar. Qual que é o lugar? Qual que é o monte? Será que é o monte aqui, ó? O monte do Sermão do Monte, né? O monte que aconteceu aquela pregação maravilhosa de Jesus, que remete, né? A todo aquele início do processo de ser um discípulo. Será que é um monte onde ele multiplicou os pães e peixes? É um monte. Se você pegar a sua chave bíblica e começar a olhar onde tem montes de Mateus, são os lugares essenciais. Na verdade, gente, a Palestina parece Minas Gerais. Tem morro em todo lugar, então tem monte em todo lugar. Então você vai lá e, né, podia ser em qualquer lugar. Inclusive, ainda me pagou uma viagem para ir para lá e eu fui, né? Então, tem um monte onde eles falam: aqui esse local guarda a memória do local onde eu sermão das minhas crianças. Esse é o local que eles acham. Não dá para saber se hoje foi o sermão que eu pegado lá. Esse local aqui guarda a memória do local onde Jesus orou, passou a noite orando, Jesus, né? Esse local aqui guarda a memória onde Jesus ascendeu aos céus. Eles têm isso no lugar. Quando Jesus fala vão ao monte, eles tinham na memória o monte da transfiguração, o monte onde Jesus passou a noite orando para depois chamar os 12 apóstolos, o monte onde Jesus teve lá o seu momento de que ele estava orando, os discípulos estavam no barco, dificuldade ele desce no monte e vai lá acudir. Então, parece que esse conceito de monte que Mateus deixa em aberto, um monte. Até que Pedro vai dizer na primeira epístola dele, acho que é 1 Pedro capítulo 1, deixa eu ver, verso 18, o Monte Santo. Ele fala do monte da ressurreição como se fosse um monte sagrado, um monte santo. Volte para a Galileia, volte para o monte, volte para o lugar que guarda a memória do nosso povo. Esse é o conceito moderno, o local que guarda a memória. Já viu isso? Você passa no lugar, eu lembro, nesse lugar aqui, meu pai comprava pastel para mim. Você lembra, né? O local já tem mais pastel, agora é filho para mim, né? Não tem mais pastel. Mas o local guarda a memória e você capta aquilo. Ou você tem um local
que você vê um acidente, uma coisa que está nesse local aqui. Eu lembro de uma coisa que isso aconteceu, né? Jesus mandou eles irem para a Galiléia e encontrar com ele, ressurreto, lá na Galiléia, no local onde eles lembravam daqueles 3 anos intensos com ele. O encontro com Jesus ia ser um encontro que recordava o convite, que guardava a memória de um acontecimento muito maior. Então eles iam lá no local e Jesus estava lá e eles, foi aqui. E eles conversando com Cristo do crescimento. E esse local que guarda a memória é o que transformou alguns lugares na própria Palestina em terreno santo. Lá, os arqueólogos descobriram, acho que com quase 100% de certeza, o local onde foi a casa do Pedro. Aquela casa do Pedro emprestou para Jesus morar, Jesus estava ensinando os caras a arrancar lá o telhado baixado para eles, lembra? Aquela estrutura foi encontrada lá na Cafarnaum, que os jesuítas, os franciscanos que escavaram, os arqueólogos, eles construíram uma igreja em cima do local. A igreja tem um chão de vidro. E você pode, não toca no site arqueológico, né? Você anda em cima e vê o local, a sala onde Jesus estava, quando disse para ele, filho, que eu sou pecador perdoado. Aí o pessoal não falou, vamos embora, não resolve, né? Então, o local que guarda a memória de um acontecimento importante existe lá. Mas qual é o seu local que guarda a memória? Às vezes é um texto bíblico, né? Eu lembro que eu li esse texto, eu estava tão mal, mas esse texto me consolou. Ou um prédio. Veja, a igreja está sentada no banco e a igreja está falando, né? A igreja somos nós. Mas esse prédio, com toda a limitação dele, ele guarda a memória de pessoas que trabalharam aqui, né? Da sua conversão, quando você se tornou cristão, às vezes você participava aqui. Não sei o que acontece, mas o local se torna sagrado não porque o prédio foi de alguma forma construído com alguma coisa especial, mas porque aqui você lembra que você encontrou com Deus olhando o rosto do irmão. Aqui você encontrou Deus celebrando a ceia do Senhor, que é pão comum, suco brasileiro comum, né? Mas não é comum, é sagrado, porque te remete à ressurreição, ao Senhor Jesus. E aí então, você está na sua Galiléia. O cristianismo é encontrar Jesus na Galiléia, lá na periferia, lá no canto onde ninguém está, onde o movimento cessa e a reflexão fica mais ligada. É encontrar Jesus na memória, nos eventos, tanto da história bíblica, como da história bíblica que aconteceu comigo, ou que a Bíblia me tocou, me mexeu. E essa memória, então Jesus diz, então, você vai encontrar comigo naquele momento que eu encontrei contigo. E você lembra como foi. E aí então, Galiléia, no conceito de Mateus, não é só um local geográfico, é uma condição teológica, é uma condição de contato espiritual com Deus, onde eu faço o trajeto de Jesus, de colocar a margem, onde eu encontro com Jesus num movimento de ensino, de pregação, de milagres, eu volto a viver aquilo e lembro como aquilo viveu comigo. Quando eu canto um hino, esses hinos que cantamos, né? Quantos desses hinos não tocam em você? Não te trazem, não te rememoram. Osana, o dia da descida da multidão pelo morro de Monte das Oliveiras, chegando em Jerusalém, não é? E a gente está cantando junto, a gente está rememorando aquele evento que é deles, mas agora também
É aí que encontra Jesus. Talvez uma última razão para a Galileia é por causa desse trecho final. Vão e preguem para as nações, os golim da Galileia, preguem para os povos. E a Galileia já era começar a trabalhar. Daqui, vocês vão para o mundo inteiro. Eu sei que o Atos e o Lucas falam a pregação por Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra, né? Vai nessa sequência. Essa é a sequência histórica, geográfica, e Lucas e Atos estão perfeitos. Mas Mateus quer dar a seguinte ênfase: cristianismo é encontrar Jesus lá na periferia, é encontrar Jesus no local da memória, é encontrar Jesus no caminho da missão. Já estamos na rodoviária, já estamos no aeroporto, já estamos no navio, já estamos no caminho andado para pegar os gentios. Nós estamos lembrando de Jesus para que ele também se torne memória de outras pessoas. Jesus não é só o que eu quero recordar, é o Jesus que eu quero transmitir a outros, para que eles também tenham essa memória de Jesus. E o local da Galileia representa o clímax do Evangelho de Mateus, que é um evangelho profundamente evangelístico. E sabe que Mateus, pelo que o consenso de estudo está chegando à conclusão, embora ele seja o primeiro evangelho da nossa sequência dos livros, ele é o último a ser escrito. Ele usou o Evangelho de Marcos, provavelmente usou o Evangelho de Lucas, e ele fez uma síntese em 5 sessões para tentar transformar esse livro numa cartilha, num catecismo, num livro de instrução de novos convertidos. O Evangelho de Mateus é um manual de evangelização. Ele usa os sermões de Jesus, 5 grandes sermões, para fazer uma espécie de uma varredura em todo o ensino de Jesus, e fala: vamos ensinar. E vocês comecem pela Galileia. O encontro de Jesus é feito na Galileia, porque a partir daí nós vamos trabalhar. Vamos nós trabalhar. Vamos falar da vontade de Deus, vamos viver o Evangelho, vamos ser Jesus para as pessoas, com bondade, com misericórdia, com generosidade. Vamos viver, experimentar na nossa vida a vida dele. Então, isso combina muito com o Evangelho de Mateus, porque o Evangelho de Mateus, de propósito, não fala da ascensão de Jesus. Ele sabe que Jesus foi assunto ao céu? Claro que sabe. Mas ele não fala. Porque no Evangelho de Mateus, logo lá no começo, ele diz que Jesus é Emanuel, Deus conosco. E no meio do Evangelho, ele vai dizer: olha, quando tiver 2 ou 3 que eu dizer meu nome, eu estou no meio deles, Emanuel. E agora ele diz: vão por toda parte, porque eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Então, é nesse processo de ir à Galileia que Deus conosco, Emanuel, se manifesta na comunhão dos irmãos e no espalhamento para a missão. No encontrar Jesus no convívio e encontrar Jesus no buscar e salvar pessoas. Por isso, então, o Evangelho de Mateus nos convida a ir para nós, pensar nas memórias que temos em relação a Jesus e trabalhar. Eu espero que isso seja, de fato, um programa que a gente leve daqui para frente e que Jesus, de novo, quer nos encontrar na nossa vida. Deus abençoe.